Caramba, lembrei agora. Então, a acupuntura estética, falando lá o que nós estávamos falando, ela é datada aí de mais ou menos anos 70, mas ela é filha da acupuntura sistêmica. E quando a gente fala de acupuntura estética, a gente não pode deixar de falar de microagulhamento, né? E é o que eu falei para vocês agora há pouco, estou falando novamente porque eu tinha esquecido de gravar. O microagulhamento, ele é o quê? Ele é filho da acupuntura estética. É o filho que ficou famoso. A mãe ficou no anonimato, acupuntura estética, e o filho ficou super famoso, tá? Na medicina chinesa, assim como na acupuntura estética, que é filha da acupuntura sistêmica, nós trabalhamos o quê? Canais energéticos. Nós trabalhamos meridianos. Esses meridianos, nós vamos trabalhar em alguns pontos sistêmicos. Porém, quando a gente faz o agulhamento local, e na acne a gente faz agulhamento local, no melasma a gente faz agulhamento local, nós estamos trabalhando esse agulhamento local também energeticamente. Afinal de contas, somos todos energia, gente. O pensamento é uma energia, tá? E na sessão de acupuntura estética são usadas agulhas que são aplicadas aí em pontos específicos, tanto do corpo quanto da face. Aqui, no caso, é acupuntura estética facial. Então, tudo que vocês vão ter aqui nesse curso é voltado para as técnicas da estética facial. O que que essa agulha promove? Quando eu coloco a agulha, vamos pensar na local. O que que ela vai promover? Um aumento da vascularização. Tanto que quando a gente coloca, fica vermelhinho. Ah, maravilha. Na acupuntura, na medicina chinesa, a gente chama o sangue de Xue. E eu costumo brincar, assim como meus professores brincavam também, que na medicina chinesa é assim, onde Xue vai, que é o sangue, o Qi vai atrás. Ah, então maravilha. Quando eu estou aumentando a vascularização sanguínea ali naquela região, eu estou aumentando também o quê? O fluxo energético. Olha que maravilha, tá? E por isso, e mais um monte de outros motivos, a acupuntura estética, ela é tão, tão, tão funcional, tá? Espera aí, gente, porque a primeira parte ficou gravada aqui. Vamos lá. E quais são as funções da pele na medicina chinesa, na medicina tradicional chinesa? Essa parte é meio confusinha, tá? Lembrando que depois a gente vai voltar lá para a parte prática, a gente vai rever algumas coisas, tá bom? Mas aqui eu vou falar de uma forma, da forma que os livros de acupuntura trazem, da forma que artigos científicos que falam de acupuntura estética trazem, tá? E nós vamos falar da função da pele na medicina chinesa. A pele é a primeira linha de defesa do corpo, gente, independente se na medicina ocidental ou se na medicina chinesa. Essa frase aqui está entre aspas, coloquei exatamente da forma que está nesse livro, tá? Zabin Yuan Liu Zhu. Sei ler mais ou menos, gente, é isso. A pele cobre a carne para proteger os músculos, tendões e os ossos, tá? Então, extraí, deixei aí com aspas, justamente para que a gente possa ver da forma que esse livro nos traz. Mas o que que a pele faz, gente? Qual é a função? Proteção. A pele cobre, ela recobre a carne para proteger músculos, tendões e ossos. Que lindo! Então, isso não é diferente da medicina ocidental para a medicina chinesa. A pele, aí a gente já entra um pouco mais para a medicina chinesa, rege a filtragem e drenagem dos fluidos corporais, para fazer com que a essência do Qi, para que o Qi possa se manifestar externamente. Então, a pele está muito ligada aí ao fluxo energético, através dos fluidos corporais. E quando a gente fala de fluido corporal, tem slide mais para frente que a gente vai falar sobre isso, a gente fala de baço. Então, sempre que eu for fazer tratamento estético, eu preciso trabalhar ponto de baço? Sim. Mas se eu faço só agulhamento local, já tenho resultado? Tenho. Né? A Adriana tá fazendo muito. Cara, eu tô adorando seus resultados, Dri. Obrigada, prof. Cara, tô adorando. Gente, a Adriana é minha aluna Obrigada. da pós, né? Ela
ela é esteticista também, e é nossa aluna da pós, enfim, foi uma aula só de acupuntura estética e a mulher tá arrasando. Eu falo, gente, que delícia. E agora tá nessa formação completa, que gostoso, mas assim, resultados incríveis. E a Adriana, me corrija se eu estiver errada, Adri, está fazendo só Hum. treinamento local, não é isso? Você não está fazendo sistêmico. Não, não estou fazendo sistêmico, porque eu tenho ainda receio de pegar ponto Uhum. errado, e Aham. aí eu ainda não fiz. Eu estou até ansiosa pela nossa aula prática, porque eu quero colocar no sistêmico para unir, e só mesmo pontual na face mesmo. Está tendo resultados incríveis, gente, fazendo só ali local. Que Sim. maravilha, tá? Quando eu coloco pontos sistêmicos, eu otimizo isso. E quais pontos sistêmicos a gente trabalha quando a gente fala de acupuntura estética? A gente trabalha, sempre vai trabalhar baço, gente. Vai trabalhar pulmão, então a gente vai trabalhar baço. A Gabi falou sobre isso para vocês também, né? Falou. Vai colocar baço, a gente vai colocar pulmão, que são pontos relacionados a pulmão, pele, baço, fluidos corporais. Então, a gente Uhum. coloca esses pontos para que a gente tenha resultados realmente mais efetivos, tá? E são pontos básicos. Vocês não vão sair daqui acupunturista sistêmica, gente. Vocês vão sair daqui Uhum. profissionais aptas a trabalhar com acupuntura estética. São duas coisas diferentes, tá bom? Então vai chegar uma paciente para vocês, no qual ela está numa depressão fortíssima e o médico indicou que ela fizesse acupuntura. Vocês vão atender? Não. Vocês vão indicar para uma acupunturista, nem eu atendo, gente. Tá? Porque eu me especializei na área da estética. Eu sou acupunturista sistêmica, mas eu não atendo esse tipo de paciente. Eu ajudo o Uhum. paciente se ele tiver com depressão, enfim, se ele estiver passando com o médico maravilha, com outros tratamentos. Posso até usar auricular, fazer outras coisas, mas eu não vou fazer o tratamento dela como acupunturista para tratar depressão, porque a acupuntura sozinha trata depressão, gente. Eu não precisaria nem fazer tratamento de alopático. Só que nós aqui não estamos aptas a isso. A gente vai fazer tratamento de acupuntura estética, tá? Então eu gosto sempre de deixar isso Uhum. bem claro, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? A pele mantém as atividades normais do corpo e faz com que os órgãos, Zang, Fu, órgãos e vísceras, tá? Na medicina chinesa, Zang são órgãos, Fu são vísceras, possam agir formando essa barreira aí de proteção, evitando, prevenindo a invasão de fatores patogênicos. Então, de novo, proteção. Fazendo essa Uhum. proteção de qual forma? Através da conexão energética ali com o Zang. Novamente, Zang, órgãos, Fu, vísceras. A gente sempre vai pensar em órgãos e vísceras, tá? Que são Zangs e Fus na medicina chinesa. Mas isso aí a gente fala um pouquinho depois para vocês, de uma maneira mais detalhada, para que vocês consigam compreender um pouquinho mais, tá? E o melado na medicina chinesa, ele relaciona-se o quê? De qual forma? A gente relaciona as manchas aos canais energéticos. Calma, não pirem, respirem, tá? Curiosos. Sean Mai e Reima. Gente, é o nome do canal, é o nome do mediano. Acupuntura, por isso que a gente fala, acupuntura sistêmica é um negócio que vocês vão precisar estudar. Quem um dia quiser fazer uma formação de acupuntura sistêmica, uma pós-graduação, são 20 anos para mais, tá? Para trabalhar com acupuntura sistêmica, porque é muito complexo. Aqui eu trago o básico pensando aí na acupuntura estética. Olha aí de novo, gente, baço, pâncreas. Quando a gente fala de melado, a gente não pode deixar de falar de BP. Quem é o BP? Baço pâncreas, que é um acoplado, tá? É, Ali de estômago na medicina chinesa. Tem um aplicativo que eu vou enviar para vocês depois, o nome, eu não estou com ele aqui agora, que tem alguns pontos de acupuntura, são super legais, tá? Sistêmicos, só para vocês terem uma ideia, e alguns materiais extras que eu vou colocar para vocês. Então, maravilha. O ponto BP4, que lá na aula
prática online que a gente vai trazer. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai fazer alguns exercícios. Eu vou recomendar, meninas, que vocês comprem agulhas de coriô, a Adriana já tem, né? É barato, comprem, tá? Porque quando a gente entrar a parte prática, vocês vão precisar, porque eu vou fazer aqui em mim, vocês vão fazer em vocês aí. É bem tranquilo aplicar essa agulhinha, tá? Alguns pontinhos eu vou aplicar e vou falar, olha, vamos fazer, vamos aplicar aqui. Para que, quando a gente chegar na imersão, a imersão vai ser atendimento a pacientes modelos, vocês já têm uma noção maior, tá? Então, a gente vai ter uma aula prática aqui entre a gente. Então, eu vou pedir que vocês comprem agulha de coriô, tá? E também agulhas sistêmicas, tá bom? Um pacotinho de sistêmica, gente, bem pequenininho. Vai em loja de medicina chinesa, compre, não é para comprar aquela que eles vendem em caixa com 1000, tá? Não comprem em caixa com 1000, porque vocês não vão utilizar tudo isso nesse momento. Comprem pacotinho mesmo, tá? Nessas casas de acupuntura, eles vendem o pacotinho com 10. Eles vendem só o pacotinho. Para a nossa aula prática é mais do que suficiente, tá? Porque vocês vão utilizar poucas em vocês, tá bom? Para a gente poder fazer a prática. E aí depois, na parte do atendimento a pacientes modelo, o espaço ele fornece, tá? Então, vocês não vão precisar trazer, tá bom? Maravilha. E aí a gente vai, quando chegar lá nessa aula online prática, a gente vai pegar a agulhinha e a gente vai punturar, a gente vai agulhar, tá? Quando eu falo de melasma, a gente tem que falar, e obrigatoriamente a gente vai falar de BP4, tá? Vocês conseguem acompanhar o cursor aqui, ó. Que se relaciona ao canal do estômago. Baço pâncreas está sempre relacionado a estômago, tá? Um é acoplado do outro. Um é Zhang, o outro é Fu. Sendo que frequentemente as manchas se encontram na região facial, que são pontos correspondentes ao trajeto facial do canal do estômago. Lá na aula prática que vocês vão ter, prática online, depois da prática na imersão idem, a gente vai falar sobre esses pontos, tá, do rosto, que na aula que eu dei para Adriana a gente não falou tanto, porque nem deu tempo, aqui a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, cada região do nosso rosto corresponde a um canal energético. Olha aí que legal, tá? Quer perguntar alguma coisa, Adri? Não? Ah, tá bom. A região maxilar é regida pelo canal do intestino delgado, que é o que eu acabei de falar. Cada região do rosto tem a regência aí de um canal energético. E quando a gente observa a coloração, localização e vascularização das manchas, a gente pode relacioná-las ao coração, ao rim, ao baço, ao pulmão, ao coração e ao fígado, de acordo com a coloração, de acordo com a localização e de acordo com a vascularização. Então, isso aqui a gente vai voltar a falar lá na aula prática online, depois na prática na imersão, tá bom? Fatores emocionais, gente, isso a gente já falou muito, porque na estética integrativa a gente fala muito sobre isso, influenciam e muito, tá? Nós termos várias disfunções estéticas, e não só melasma, acne, melasma, envelhecimento, tá? Por isso, aí vem a visão integrativa novamente. Cíntia e Josi fizeram a formação, né, completa da integrativa, então a gente falou muito sobre isso, né? O quanto o emocional influencia e a questão da pele, o quanto uma disfunção estética muitas vezes ocorre por conta de uma questão emocional, tá? E aqui a gente observa isso também. Então, problemas emocionais influenciam na pele, pois todos os meridianos encontrados no sistema nervoso central também se encontram em outros órgãos, como a pele. O que faz com que haja uma conexão, uma interação da mente com todo o resto do corpo. Aí eu sempre falo isso em aula. Estou inventando nada não, gente. A medicina chinesa já nos traz isso há muito tempo, tá? E a gente tem muitos estudos publicados falando sobre isso, tá bom? E como é realizada a sessão de tratamento do melasma na acupuntura estética? A gente utiliza vários recursos.
para poder fazer, entre eles a agulha. Por isso que vocês vão precisar comprar lá na aula online as agulhinhas para vocês poderem se agulhar. Alguém aqui tem medo de agulha? Pode levantar a mão, se quiser ligar o áudio tranquilo. Alguém tem medo de agulha aqui? Não, né? Melhor. Não? Maravilha, né? É, nós temos uma professora na equipe, que eu não lembro se ela já deu aula para vocês. Acho que foi a aula que você perdeu, Dri, que é a Vanessa Fidalgo. Ela é maravilhosa, hein? Ah, eu perdi. Você perdeu, ela é maravilhosa, gente, mas ela vai dar outra aula para vocês. Fantástica. Ela tem medo de agulha. Ela tem muito. E ela trabalha com injetável, assim, muito bem. Ela fala, eu injeto no outro. Agora, injetar em mim, cara, eu morro de medo. É engraçado ela falando, tá? E tá tudo certo, tá, gente? Tá tudo certo, tá? Falar disso, Dri, depois eu preciso que você me mande mensagem, enfim, mas a gente conversa fora daqui para fazer a sua Tá, reposição, tá? tá Enfim. bom. Na sessão de acupuntura estética são usadas agulhas, maravilha. E tanto agulhas de coriô, que são agulhas mais fininhas, que vocês vão comprar. Vocês podem comprar pela internet também, tá, gente? Coriô vocês vão usar muito, então vocês podem comprar caixinha, tá? Vocês vão usar muito mais do que a sistêmica, tá? E a gente utiliza a coriô para quê? Por agulhamento local. Muito bem. E a gente utiliza também as agulhas sistêmicas para os agulhamentos aí, para os agulhamentos sistêmicos, tá? Conforme falamos. O que a agulha em si ela vai fazer, gente? Ela vai ajudar na inibição da tirosinase. Como assim? Ai, que maravilha, né, gente? Tá? Energeticamente, ela vai ter o seu campo de atuação, vai facilitar a irrigação sanguínea fisicamente e vai também aumentar o potencial de renovação tecidual da pele e a inibição da tirosinase. Pode-se ainda associar óleos essenciais e óleos vegetais, e na prática a gente vai fazer isso, tá? Como óleo essencial de gerânio, por exemplo. Cíntia, Adriana, Josi, já ouviram eu falar sobre isso, porque eu falo bastante. O óleo essencial de gerânio, ele é um óleo muito bom como clareador, é uma das funções do óleo de gerânio. E nós podemos fazer uma associação do óleo de gerânio essencial com óleo vegetal do quê? De rosa mosqueta, tá? Mas podemos utilizar vários outros também. Podemos também utilizar alguns recursos, como, por exemplo, o guachá. Você já usa, Adri, o guachá? Compre, mulher, porque vale a pena. O guachá é maravilhoso, né? Cíntia e Josi, acredito que quando começarem a utilizar, vão se apaixonar também, tá? O guachá, ele é de pedra, e aí tem guachá de jade, de quartzo verde, rosa, de ônix, enfim, tem vários tipos de guachá. Vocês vão comprar aquele que vocês... Pedra, comprar pedra, gente, é aquilo. Eu vou lá, vou na loja de pedra, eu vejo aquela que me chama, tá? Sempre tem um porquê, tá bom? Tem um porquê. Energeticamente é assim que acontece. No caso do guachá, um que a gente utiliza muito é o de quartzo verde, por vezes é a questão da saúde, né? É uma cor tá muito ligada e também a renovação tecidual, enfim. Mas vocês podem utilizar outros também. Ventosa terapia também, meninas, fantástico, super recomendo que vocês utilizem a ventosa. E na prática vocês vão ter, tá? Na imersão prática, vocês vão ter a ventosa, agulhamento local e agulhamento sistêmico. Observem aqui essa imagem. Aqui a gente fez um agulhamento local, tá? Ela tem um melasma bem considerável, ela tem um fototipo alto, né? Ela é negra, fototipo alto, tá? E o que que a gente fez aqui? A gente aplicou... Eu quero mostrar depois a foto de uma paciente minha. Eu até postei no Insta, depois eu envio para vocês. Do antes e do depois, 3 sessões, o resultado foi incrível, tá? Essa paciente aqui é uma outra paciente, é outra coisa, é outra história, tá? A gente pegou as agulhas e a gente... São agulhas de coriô, que elas estão parecendo maiorzinhas, tá? Mas são de coriô, é por causa da foto mesmo, tá bom? E a gente colocou essas agulhinhas na região. Não foi uma paciente que deu sequência, infelizmente, queria muito que ela tivesse dado, porque a gente teria conseguido uma redução muito, muito, muito maior, tá? E aqui é o artigo que eu falei para vocês. Esse artigo, ele é fantástico.
Das 113 participantes... Deixa eu só mudar isso aqui, gente. Peraí. 67 receberam 5 sessões de tratamento com acupuntura, enquanto 39 receberam 10 sessões. Uma semana após as 5 sessões serem realizadas no grupo A, houve uma redução bem considerável, tá? Eu vou mostrar a foto para vocês ali. Não é uma foto muito fidedigna, mas dá para ter uma ideia. Com P, gente, para quem entende de pesquisa, vai ver que esse P aqui é muito mega relevante, tá? Menor que 0,001, tá? Então, teve uma redução muito considerável. E uma semana após 10 sessões de acupuntura no grupo B, 39 pacientes, houve uma redução também bem considerável, tá? No qual houve aí essa redução de 31,3%. Nas 5 primeiras sessões, lembra que eu falei para vocês que as 5 primeiras foram muito mais consideráveis? Houve uma redução super grande, foi 28,7% a redução, tá? Imagina que eu tenho um melasma tamanho 10. Vamos pensar assim dessa forma para ficar mais claro para vocês entenderem esses números aqui. Em 5 sessões, ele passou de 10 para 7. Opa, diminuiu bem. Em 5 sessões, diminuiu bem. Para melasma, que a gente sabe que é super difícil de tratar, tá? Em 10 sessões, aumentou um pouco. Então, de 28,7, praticamente 3, tá? Ou 30, percentual de 100, se a gente fosse pensar dessa forma. Aqui em 10 sessões, 31,3. Ou seja, não mudou muita coisa de 5 sessões para 10, mas continuou reduzindo. A principal redução ocorreu quando? Nas 5 primeiras sessões. O que foi uma redução bem considerável. Gente, aqui foi feito só acupuntura, não foi feito mais nada. Vocês vão aprender a fazer acupuntura, prescrever alguns nutricosméticos, tá? Aqui na parte prática eu vou trazer para vocês isso também, eu já falei do polipódio, enfim, mas eu vou trazer isso em aula mesmo, tá? Falando diretamente sobre os ativos. E utilizar óleos essenciais vegetais aplicados mesmo. A gente vai aprender, vocês vão aprender, tá? A gente vai ver stipper, que são pastilhas de silício, ou seja, maravilhoso, né? Se a gente conseguiu essa redução aqui, esse artigo científico conseguiu essa redução com só com a acupuntura estética, imagina associando técnicas, o resultado é muito melhor, tá? Então, isso a gente vai trazer. Observem aqui, deixa eu passar aqui, tá? Eu acho que eu não coloquei a imagem. Aqui eu coloquei a imagem, eu achei que eu tinha colocado. Coloquei a imagem só da agulha, né? A forma como a gente coloca, tá? Localiza ali as agulhas, tá bom? Aqui observem essa imagem. Eu vou mandar depois para vocês no grupo, eu vou achar aqui a postagem, eu vou mandar ela no grupo para vocês, dessa foto da paciente, ou acho a foto mesmo do antes e depois e envio, tá? Aqui no meu celular. Se eu não conseguir fazer isso hoje, acho que eu consigo fazer no ônibus, tá, gente? Como eu falei para vocês, estou indo para BH daqui a pouquinho dar aula na faculdade CTA de lá. Se eu não conseguir fazer, porque provavelmente terminando a aula eu já vou para lá, para a rodoviária, eu envio. Eu falo que no ônibus a gente dorme, mas tem uma parte que a gente não dorme, né? Porque é uma bênção. Eu envio para vocês, tá? Tendo internet. Oi, lindona. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Uhum. Aqui nessa foto, está circulando aqui no malar o melasma. Eu posso, na mesma sessão, se a paciente suportar, não incomodar com as agulhinhas, circular essa outra também aqui, que pega a sobrancelha, essa bem aqui na lateral? Pode. Posso? Pode. Tá. Com certeza pode. Eu não recomendo colocar, por exemplo, 90 agulhas numa mesma sessão. Tem profissionais que fazem. Eu não recomendo porque eu acho que é muito estímulo, dói, porque dói, gente. Falar que não dói é mentira, dói um pouquinho, tá? Mas assim, 20, 30, às vezes 40 agulhas a gente trabalha. Tá? Para o rejuvenescimento, eu cheguei em 84 agulhas. Ai, meu pai, você colocou, mulher, e aí? Então,
Tem profissionais que trabalham, é o que eu falo, é que eu sou muito cagona para dor, como eu tenho meu limiar muito baixo, eu me Ah, coloco no lugar do paciente, aí eu acabo não fazendo por conta disso, porque pode, gente, colocar, mas é que eu acho que incomoda. Essa paciente sua, como que era o limiar de dor dela? Ela é tranquila? Porque tem isso também. tranquilo, eu tenho uma que elas são irmãs até, né? Aham. Nessa outra que eu coloquei mais, ela aguenta numa boa. A outra eu dou uma bolinha para ela apertar. Depois que eu coloco, elas falam que fica bem, não sente mais nada, assim. É só na hora E que coloca que sente. e teve uma que eu coloquei, mas eu acho que tem muito fator psicológico. Eu Hum, coloquei nela, não cheguei a 84, mas nela acho que eu cheguei numa 60 agulhinha, porque a gente tinha só 2 sessões. Eu cheguei a postar o dela também. E porque ela foi morar fora do país. E como que é o psicológico? A maior rugas dela era na testa, né? Que incomodava mais. Então, eu coloquei de fora a fora. E aham. ela me perguntou se dava uma anestesiada, se ela não conseguia mexer mais a testa, porque foi a sensação que ela teve. Eu falei que não, que era o psicológico dela, que ela ia conseguir mexer sim. E depois que eu falei, ela começou a movimentar até sem perceber a testa. Que ela Gente. perguntou para mim, Bri, dá o efeito Botox? Eu falei, não, não dá o efeito Botox. É o seu psicológico, né? Mas ela é super de boa. Ela amou, ela até brincou comigo que ela queria que eu fosse morar lá com ela ou ficar lá um pouco, Que porque delícia, vai, realmente Dri! o resultado foi muito, muito bom. E ela Que já tinha feito um gostoso. microagulhamento comigo, mas assim, eu já coloquei, prof, mas fica numa boa, porque eu Ótimo. coloquei mais pertinho, mas elas ficam numa boa. Então, é muito do limiar de dor do paciente. É o que eu falo, como eu sou cagona, gente, assim, eu não tenho medo da agulha, mas eu tenho um limiar de dor muito baixo. Então, eu sinto dor fácil, que é uma beleza. Então, por conta disso, eu acabo não recomendando colocar 90, porque eu falo, me coloco muito no lugar do paciente, mas dá um resultado muito bacana e tá tudo certo se o paciente tem um limiar de dor maior, enfim, vocês conseguem, tá? Geralmente eu acabo trabalhando com 30, 40, o máximo que eu já cheguei foram 50 agulhas. Para você, Cinti, para você, Jô, vocês devem estar falando, meu Deus, sério, tudo isso de agulha? Mas é tranquilo, tá? Tanto que a Adriana colocou 84 e ok, a paciente ficou de boa, tá bom? Porque é possível, tem muitos profissionais que trabalham aí com 80, 90, 100, até 100, tá? É agulha. Você foi colocando, você fez o quê? Sulco? Qual região você fez? Eu fiz testa, área dos olhos Ah, é e o testa que você tinha sulco. comentado isso, aham. É. Maravilha. Eu vai muita agulha na testa, porque normalmente eu coloco desenhando mesmo, Isso. né, a Aham. ruga, mas é assim, surpreendente como ela sobe. E por isso que acaba indo muita agulhinha, porque senão você não consegue colocar em Isso. todas. E coloca aqui na glabela, aqui também, né? Uhum. Aqui Isso. também. Mas é assim, o paciente ele levanta da maca e ele já percebe o resultado. Eu associo, como você falou, com produtos e com o LED, o laser, mas o meu é de baixa potência, então o Uhum. resultado imediato mesmo é o da acupuntura. Isso eu Acupuntura tenho é tudo certeza. de bom. Ai, adoro ver seus resultados, Bri, É. maravilhoso. É bom Ah, que obrigada. a Cíntia e a Josi, que ainda não conhecem, ouvir isso é ótimo que motiva, gente, porque assim, realmente é isso, é maravilhoso. A acupuntura estética é vida, é tudo de bom. E é Tá bom? mesmo. Que bom, parabéns, Dri. Então, sim, podemos colocar assim, ok, estou tratando melasma? Posso tratar, ok. Ela tem melasma na região labelar, nasal, tem na região malar, tem na região mentoniana, posso colocar em todo o rosto, toda região onde ela tiver o melasma, eu circundo ali, eu faço a circulação ali com as agulhinhas, né? Vou colocando dessa forma circular, tá? Ainda posso colocar, vocês estão vendo o cursor aqui? Uma aqui no meio, ó, também, tá? Podemos colocar uma aqui no meio também, tá bom? Além de fazer esse fechamento dessa forma. Gente, tá faltando pouco aqui para. Acabou, na verdade. Então, o que que a gente vai fazer? Hoje acabou acabando mais cedo. Aham. Nós vamos aproveitar esse tempo, tem 6 minutos aqui.
mas eu volto se vocês tiverem dúvida, tá? Para a gente poder discutir, enfim, conversar sobre dúvidas aí que vocês têm. Então, Cíntia, Dri, Josi, tá? Uhum. Ah, perguntas, dúvidas, aflições, angústias? Ô, prof, a função da agulha, quando eu coloco ela no meio, tanto do Uhum. melasma quando é uma acne, é para potencializar o meu resultado ou não? Tem algum outro porquê? Pego e coloco circundando, ok? Coloco circular Isso. ali, seja no melasma, seja na acne. Maravilha. Quando eu coloco essa do meio, é como se eu estivesse fechando o circuito. Ah, é isso que eu queria entender, É. porque eu não fiz ainda de colocar no melasma, no meio, Aham. mas eu já fiz com a acne. E é um resultado, assim, Incrível. muito diferente de você só circular. É. Parece que ela, ali na hora que você põe, ela já vai murchando, É. já vai diminuindo. E Eu isso que é fantástico, é amo acupuntura fantástico, para acne. Eu amo é acupuntura estética fantástico. para acne. E eu falo para as minhas pacientes, toda vez eu falo, eu jamais imaginei que eu ia trabalhar com estética, acupuntura estética, e isso foi no CTA, e graças a você que me deixou eu colocar, porque eu tinha verdadeiro pavor, lembra minha mão tremendo para colocar em você a responsabilidade de colocar na minha Ah, bunda. Eu tinha verdadeiro pavor. E hoje, sim, eu sou apaixonada. Eu fico pedindo para as pacientes, vamos colocar acupuntura, vamos ai, que fazer. delícia. Dri, você Então, não o tem resultado é noção do quão importante é assim, o quão para mim é maravilhoso e faz tudo valer a pena ouvir você falar isso. Assim, é maravilhoso. Né? Eu fico infinitamente feliz, assim, muito, muito, muito mesmo. E hoje, ainda mais, que eu acabei tendo um probleminha com uma das turmas, que é uma turma problemática, aí você fala, gente, quando a gente ouve uma aluna que fala assim, cara, tá assimilando tudo o que realmente a gente está entregando e está fazendo o seu melhor, você fala, ai, meu Deus, que delícia! Então, eu fico infinitamente, você não poderia dar esse respaldo, assim, dar esse feedback, não é respaldo, esse feedback nesse momento. Assim, eu fico muito feliz mas e. é verdade mesmo, prof, de coração, porque, assim, com relação a isso, vocês estão sempre dando respaldo para a gente. Uhum, Você, as outras professoras, tanto aqui no curso nosso de acupuntura, quanto na pós. E é aquela sementinha, o resto a gente tem que correr atrás. Destravar os medos e com você, eu falo com você porque você para mim, você é a minha pós na CTA, é você, ai, que entendeu? linda. E é com você que eu estou destravando esse medo da agulha, do cuidado com o outro, com tudo isso. A ponto de eu chegar, pô, nem acreditei, eu contei e recontei as 84 agulhinhas. Eu falei, gente, e elas gostam. Isso, Essa que minha cliente, delícia. ela fala, tira foto que eu tenho Que que mostrar. gostoso, que lindo. Gente, e eu tenho que mandar toda a sessão. E ela fica, quantas você colocou hoje? Ai, Então, assim, é muito bom mesmo, é prazeroso. É prazeroso e dá resultado. dá E dá resultado, é resultado. maravilhoso. E ver e ouvir você falando isso, gente, é maravilhoso. Fico infinitamente feliz. Por quê? Porque eu amo acupuntura estética, venho estudando e trabalhando com acupuntura estética já há bastante tempo. Sei o quanto você, né, é uma profissional aí super dedicada e o quanto você está ajudando pessoas com esse tratamento, né, gente? Então, Cíntia, Josi, que estão aí, gente, é isso, é a gente dar a mão uma para outra e crescer juntas sempre, fazendo sempre o nosso melhor. Eu É, fui, não sei se a é. Cíntia e a Josi entenderam isso, mas eu fui a primeira paciente da Adri, gente, na pós. A Adriana A estava gente já comendo, tem eu a falei, tá data da comendo imersão? nada. Hã? Hã? A gente já tem a data da imersão de Da imersão acupuntura? ainda não, da Olha, imersão ainda não. a Vou gente vai passar para ter vocês logo pacientes mais. com melasma e com as rugas e tudo para a gente testar. Não entendi? A gente vai já ter as pacientes com Vocês melasma, vão com ter, rugas para a gente eu vou testar.
Eu vou passar a data para você, vou orientar também que vocês divulguem, tá? Para que quem consiga divulgar, para trazer pacientes, enfim, mas eu também vou divulgar nas minhas redes, enfim, para a gente ter os pacientes. Mas sim, a gente vai ter sim, tá? Mas só Eu e falando. a Josi, a gente só colocou, acho que umas 3 agulhas, uma em cada uma. Acho que foi bem Então, pouquinho que a gente colocou. a acupuntura estética, na formação, eu não cheguei a passar acupuntura estética para vocês. Passei? Eu não estou lembrada agora. A estética. Passei? Ai, passei, Para mim e passei. para a Josi, sim. Ah, maravilha, maravilha. O que precisa, gente? Que é o que aconteceu com a Adri. Praticar, tá? Tem alunas da pós que não praticaram acupuntura estética, não desenvolveram o que a Adriana desenvolveu. Até o que eu ia contar agora. Eu fui a paciente da Adri, né? A Adri estava ali com medo, eu falei, que medo nada. Vou deitar aqui, vou ser sua paciente. E a Adriana, logo de primeira, já se deu super bem e se apaixonou ali pela técnica. A Adriana, o que ela tem feito, né? Isso que eu falo, gente, cada profissional vai... Ixi, tá descarregando. Cada profissional vai se apaixonar mais por uma ou por outra técnica. A Adriana se apaixonou muito pela acupuntura estética. Então, desde que ela teve... E foi no seu primeiro fim de semana, não foi, Adri? Na pós? Foi, Foi no foi no meu primeiro fim de semana.